O tempo inteiro você achou que você era isso aqui, quando na verdade você é isso aqui. O ser supremo, a consciência, Brahman, Deus, seja lá como você chame, não pode ter atributos. Então isso significa que essencialmente ele é vazio, que a nossa fonte, a nossa matriz é uma espécie de nada? É, é isso. E aí você me pergunta, quem você acha que é para afirmar esse tipo de coisa? E aí eu te respondo, ninguém. Quem quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, tem de aprender a natureza de Dharana. A consciência suprema é desprovida de atributos. Então, essencialmente, ela é vazia. Mas o que eu quero dizer com vazio? Vazio não necessariamente significa algo ruim. Vazio é justamente onde cabe tudo. É por isso que a consciência é a matriz, a mantenedora, o sustento de tudo que existe. Por ser vazia, tudo cabe nela, nessa consciência suprema, nesse Brahman, ou seja lá como você chame. Por quê? Porque qualquer atributo que você dê para essa consciência, ela deixa de ser imaculada, ela deixa de ser perfeita. Qualquer atributo. Atributo é coisa que você dá com o seu ego, com a sua mente, para algo da manifestação física. Não só a manifestação física, mas qualquer tipo de manifestação externa. E esse é um ponto-chave, é a mente que fica atribuindo características para as coisas. A gente já está cansado de saber que o estado de realização é não mente, é anterior à mente. E atribuir conceitos e características para a consciência suprema é loucura. Não tem como ela ter algum tipo de característica e continuar sendo perfeita. Mesmo se você tentasse trazer uma característica que você considera como sendo uma característica boa, como, por exemplo, pacífica, amorosa, generosa. Esse tipo de característica, quem dá é a mente. E é claro, se a gente está usando a linguagem para se comunicar, vão ter horas que a gente vai definir características, teoricamente, para a consciência, para esse eu supremo. Mas é só figura de linguagem, é só uma maneira de se comunicar nesse plano de existência. Mas essencialmente, a consciência não tem atributos nem características. Qualquer característica, mesmo que mínima, ia arranhar a superfície imaculada do ser, que é sem atributos. Descubra de onde o ego surge, e então ele desaparecerá. Presta atenção nas seguintes afirmações: nada é perfeito, nada dura para sempre, nada é imaculado, nada é eterno, nada é a prova de falhas. Você consegue perceber um padrão aí? Se você quisesse chamar Deus por algum nome, seria muito mais fácil chamar ele de nada, porque a descrição mais próxima, mesmo que em figura de linguagem, do que seria Deus, é nada. Porque nada é eterno, nada é perfeito, nada é imaculado, nada dura para sempre. Deus é nada. E o inverso também cabe nessas afirmações. Sempre que você trouxer um atributo, não pode ser nada. Nada é pacífico? Nada. Nada é pacífico? Nada é vingativo? Nada é generoso? Nada é cruel? Não, essas coisas têm um sujeito. E esse sujeito nunca é a consciência. Dessa forma, o nada pode ser tudo o que o universo manifestado não pode ser, que é o eterno, imutável, imaculado, que dura para sempre, etc. Então, homem, mulher, pequeno, grande, inteligente, ignorante, nada disso cabe à consciência suprema, porque esses são atributos da mente manifestada. E qualquer atributo é diferente de nada, e só nada é eterno e perfeito, que são atributos que não cabem à manifestação física externa.
É o vazio que sustenta tudo. Se você pensar numa onda sonora, por exemplo, entre as palavras, entre as vogais, existem intervalos de som que você conhece como silêncio. E esse silêncio precede toda a palavra e vem logo após o final dessa palavra. É graças a esse vazio e esse silêncio que as palavras podem ser escutadas e diferenciadas. Se não existisse o silêncio, tudo seria um grande barulho. Então a gente pode dizer que o silêncio é a base, a matriz e o sustento da manifestação das palavras. O som, as minhas próprias palavras que eu estou gravando aqui, têm origem no silêncio, se manifestam por um tempo e se desfazem no silêncio de novo. Elas nascem do silêncio e se desfazem no silêncio. Elas só existem por causa do silêncio. E você e eu somos a mesma coisa. Originalmente, você é o vazio, o nada, sem atributos. Mas de forma espontânea, uma onda surge nesse vazio, uma vibração, uma perturbação desse silêncio. E é aí que a manifestação tem início. Mas da mesma forma que as palavras surgem do silêncio, se manifestam e voltam para o silêncio, você originalmente é o silêncio, houve uma vibração, se manifestou, e essa mesma vibração vai retornar para o silêncio. Se a gente falar, por exemplo, sobre o Om, que é o mantra dos mantras, o que é o Om? O Om é a manifestação sonora da consciência e da energia. Você não acha engraçado que a representação da manifestação da consciência e da energia é uma onda sonora? Esse universo existe e é sustentado, e todos os outros universos existem e são sustentados enquanto essa onda sonora permanece. Mas originalmente essa onda sonora teve início, origem e sustento no silêncio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a vida é só uma manifestação dessa vibração sonora, essa interferência no silêncio. E não importa se é a manifestação da vigília, se é um sonho, se é uma encarnação no inferno, no Louca dos Deuses, não importa qual manifestação. Se é uma manifestação externa e existem coisas que aparecem e desaparecem de maneira intermitente e de maneira impermanente, não é o Ser Supremo. Disso a gente já sabe, nem isso, nem aquilo. Nada do que possa ser visto, cheirado, observado, ou definido, ou pensado é o Ser Supremo. Por quê? Porque tudo isso é manifestação dessa vibração em cima do silêncio. E agora que a gente definiu isso, tá claro que você, na verdade, sempre foi o silêncio. Mas por algum motivo, você, por algum período de tempo, ou até agora, se identifica com a onda sonora. E a maioria das pessoas se identificam com a onda sonora. O ego é essa onda sonora. Mas você percebe o quão insano é a gente se apegar a essa vibração temporária? Seria como se apegar a um trecho de um acorde, de uma nota de uma música. Quando na verdade a música é uma melodia completa. A existência é a música inteira. Tanto as suas manifestações quanto o silêncio que sustenta essa música. Mas por algum motivo a gente se identifica com uma parte dessa vibração e se apega a essa parte da vibração. E não entende que essa vibração é só uma manifestação temporária do silêncio. É tão insano quanto pegar uma fogueira e acabar se apegando por uma fagulha que sai dessa fogueira, queima alguns segundos no ar e desaparece. A manifestação externa, e principalmente do ego, da personalidade, é essa fagulha que dura um tempinho e desaparece. Era só uma interferência na fogueira. É como uma onda que surge no oceano. A onda não tem identidade
ou existência própria, separada do oceano. Ela é só uma interferência no oceano, uma manifestação temporária. Não é à toa que a maioria dos mestres, quando atingem algum tipo de iluminação ou de realização, ficam em silêncio, porque eles entendem que não tem nada para ensinar, não tem ninguém para aprender e não tem objetivo nenhum. Quando você é o silêncio, a base, o sustento de tudo que existe, você é aquilo, como dizia o Maharaj, qual que é a necessidade de ensinar alguma coisa para alguém? Não existe, como diz o Papaji, que era um dos estudantes do Ramana Maharshi, no teacher, no teaching, no student. No teaching, no teacher, no student. So then what are we doing here today? To find out who you are. Não tem professor, não tem nada para ensinar, não tem ensinamento. Até o Maharaj, o Nisargadatta, falava isso. Quando eu morrer, esquece de mim, esquece meus ensinamentos, esquece que eu existi. Só que a gente não esqueceu, né? Tanto que eu vivo falando dele aqui, e um monte de gente também vive falando deles. Mas a mensagem não é ao pé da letra, me esqueça. É essa minha personalidade, esse meu rosto, essa pessoa que existiu numa época, era só uma interferência passageira. Eu não sou essa pessoa, eu não sou esse rosto. Não adianta colocar um quadro meu na parede. Eu sou o vazio. O Maharaj falava muito isso, eu sou anterior. Eu sou anterior à mente. Eu sou anterior ao Atman. Eu sou anterior a Brahman. Eu sou anterior a qualquer manifestação. O que é anterior a qualquer manifestação? O vazio, o nada, o sustento de tudo, que não pode ter atributos. E nessa, devem ter existido milhares de mestres que atingiram a iluminação e acabaram não falando nada para ninguém e morreram no anonimato. É muito comum entre o Zen, você encontrar um discípulo Zen, perguntar qual é o mestre dele, ele acabar te apresentando um sapateiro, um açougueiro, um cortador de lenha, que são pessoas anônimas, que não chamam o mínimo de atenção. Porque pro eu verdadeiro não existe a necessidade de espetáculo. Não existe uma necessidade de fazer nada. Tudo acontece de maneira espontânea. E não necessariamente os mestres precisam ser pessoas anônimas. Podem existir mestres, como o Maharaj, como... Eu fico falando Maharaj, mas tem vários Maharajas, né? Então, o Nisargadatta, por exemplo, que tinha vários discípulos. O Ramana Maharshi, que teve vários discípulos, mesmo sem querer. Não necessariamente ele precisa ser excluído. Mas podem ter existido vários mestres que ficaram excluídos justamente porque quando eles caem na realização, eles percebem que não tem nada para ensinar para ninguém. Não tem nada a ser ensinado. A resposta, a verdade, é a coisa mais óbvia, mais básica, mais simples que poderia ser. Você não é nada, você é um silêncio. Você é a base de tudo que existe. Nada do que você consegue ver manifestado é você. E isso é tão simples, ao mesmo tempo é tão simples, mas tão difícil de entender, que quando essas pessoas atingem a realização, elas acabam morrendo no anonimato, ou muitas vezes encontrando a saída no topo da cabeça e indo embora daqui. Só que é por isso que também existe no budismo o termo do Bodhisattva, que são pessoas que atingem a iluminação, percebem que não existe nada para ensinar para ninguém, elas já estão libertas do ciclo de nascimento e morte, só que elas decidem, por vontade própria, ficarem aqui, manifestados ainda, e compartilharem o conhecimento delas com outras consciências. Mas, novamente, a gente cai naquele paradoxo. Ela decide ficar, uma decide não ficar, uma decide compartilhar e outra não decide compartilhar, mas, no final, nada está acontecendo para a consciência. A consciência sempre é imanifesta, imaculada. Então não tem ninguém fazendo nada. As palavras que eu utilizo e as palavras que você sempre utiliza ou lê ou se relaciona são apenas figuras de linguagem para exemplificar o conhecimento. Então, em resumo, os Bodhisattvas são pessoas que atingiram a iluminação, perceberam que não tem nada para ensinar para ninguém, mas mesmo assim eles ficam aqui e passam a mensagem do Dharma, do budismo, para as outras pessoas, para tentar levar a maior quantidade de pessoas, se não todos os seres, junto com eles, no nirvana final. Sabedoria é reconhecer que não sou nada. Amor é saber que sou tudo. E entre estes dois, minha vida flui. Ah, tá. Então isso significa que a minha vida, na verdade, é um completo vazio, que não tem nada. Então não vale a pena viver.
Não, né? É aí que a gente cai na armadilha do ego de novo. Quem fica com essas perguntinhas, quem fica com esse medinho, é sempre o ego. Pra consciência, tanto faz, tanto fez. Se você continuar aqui ou não. E é óbvio. Mesmo que pra consciência tanto faz, tanto fez, e mesmo que você identifique o ego, tem grandes chances de que você ainda seja o ego. Então se você cair na besteira de, tanto faz essa vida aqui, é só um vazio mesmo, é só um sonho, eu vou viver como se fosse um GTA, eu vou sair roubando carro na rua e assaltando as pessoas e prejudicando todo mundo, e vou viver do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, sem pensar nos outros, vai nessa, faz lá. Só que você ainda tá preso e sujeito às leis do karma. Você vai lá passar pelo bardo, lembra? Vai renascer todo estrupiado. Então o fato da vida ser um vazio não elimina a sua responsabilidade sobre os atos que são efetuados aqui nessa vida. Mesmo não existindo o autor das ações e mesmo não fazendo diferença para a consciência, enquanto você estiver preso no ego, quando tiver um demônio com um tridente correndo atrás de você e te espetando, pode fazer diferença, né? Então a gente sempre tem duas visões, a do absoluto e a do ego. O ego, basicamente, sempre tem medo de não existir, não ser individual, não ser importante o suficiente, quando, na verdade, todos esses atributos são justamente o que causam sofrimento para o ego. Já em relação à visão do absoluto, como eu disse, tanto faz, tanto fez, porque ele sempre foi vazio e vai continuar sendo vazio. Não é como se houvesse uma mudança brusca. Ele simplesmente percebe, tá certo, eu era o vazio, eu sempre fui o vazio. Não é nada fenomenal. E como eu já disse, não é um vazio, um buraco negro, escuro, solitário. É o vazio onde tudo cabe, que sustenta tudo. É a página em branca onde todos os universos são criados e destruídos. Quanto antes você perceber que o ego é uma manifestação temporária e que não tem realidade substancial nem permanente, menos você vai sofrer. Quando você identificar que o que você chama de personalidade, de individualidade, essa história pessoal que você, eu, que a maioria das pessoas acredita ter, é uma personalidade falsa, uma manifestação temporária no silêncio, antes você vai sair, mais rápido você sai desse ciclo de samsara, esse ciclo de loucura, de nascimento, de morte, de sofrimento. Esse corpo aqui, principalmente o físico, é feito de comida. Ele responde a estímulos químicos. Ele se manifesta de maneira automática. Então, para que perder o tempo, ficar morrendo de ansiedade, preocupado e se identificando com esse corpo, com essa personalidade química, se você pode só assistir a vida rolando? Como ondas no oceano, o mundo surge, perdura e dissolve-se no Ser Supremo, que é a causa e substância de tudo. Não importa se vai levar 1000 anos, se vai levar 1 ano, se você realizou isso agora, se vai levar 1 bilhão de anos, uma hora, todos os seres manifestados vão ter que retornar para o vazio. Então, assim, se você não está com pressa, nem precisa ter pressa. Eu não sou advogado da pressa, eu não acho que nada é certo ou errado, cada um tem seu tempo. Mas todas as escrituras dizem, no final, o último dos seres vivos, mesmo que seja uma última plantinha, um último esquilinho, um último alienzinho em outro planeta, vai atingir a realização e vai ser absorvido pelo silêncio na dissolução cósmica. Você quer esperar até o final da manifestação do universo para compreender e deixar logo esse ego para trás? Ou você quer fazer isso ainda nessa vida, ou numa próxima, ou o mais rápido que você puder? Porque assim, nenhum nível de ansiedade, nenhum medo, nenhuma vontade de se prender a essa manifestação, a essa personalidade vai adiantar de muita coisa. Uma pergunta rápida. Quando você tinha 10 anos de idade, se você estudava, e a maioria de vocês estudavam numa escola, na sala em que você estudava, tinha quantas pessoas? 20, 30, 40 pessoas na sua sala de aula? Você lembra dessas 30, 40 pessoas que estudavam com você? Ou você lembra de umas 2, 3, 4, 5? Você lembra das professoras do primeiro, segundo, terceiro e quarto anos? Você lembra o que você estava fazendo nesse exato dia, quando você tinha 10 anos de idade? Você estava na escola, você estava em casa brincando com seus amiguinhos, você estava com a sua família. Você lembra onde você estava? Você não lembra nem dessa vida. Por que você está preocupado em lembrar dessa vida depois da morte ou numa próxima vida?
Sua memória já não funciona nessa vida aqui. A gente se prende tanto a essa personalidade. Ai, mas quando eu morrer eu quero que permaneça a minha individualidade, quem eu sou, o que eu construí. Você não é nada, você não construiu nada. Desculpa o tapa na cara aí, mas essa é a verdade. Quanto antes você desapegar disso e perceber que você é um vazio, você não é nada, menos você vai sofrer. O que é memória? Se você sair andando na rua aí e bater a cabeça num poste, você pode perder essa memória. Para que você dá tanto valor a essa memória, a essa personalidade? Você tem que viver sabendo que a sua memória é só uma manifestação de processos químicos, que isso não tem validade nenhuma. Quem sobrevive sem memória? Quem existe sem memória? O vazio. E o vazio pode ser o quê? Pode ser qualquer personalidade, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer coisa. E é isso que você é. Um vazio que cabe tudo e pode ser tudo. Então, eu tenho uma má notícia pro seu ego. E pro meu ego, e pro ego de todo mundo. Não, você não vai lembrar dessa sua existência aí pra sempre. Na próxima vida, você não vai lembrar que você gostava de Nescau ao invés de Toddy. Você não vai lembrar que você tinha tal carro, que você namorava tal pessoa, que você tinha tal família. É bonitinho a história. Dá um senso de propósito e de história de filme de Hollywood, que a gente se reencontra, e almas gêmeas, e família. Não que isso não seja bonito, mas não adianta se apegar a isso. Tudo isso vai se desfazer. Quando você veio à existência, esse universo inteiro veio junto com você. Quando você se desfazer, esse universo inteiro vai se desfazer junto com você. Nada permanece depois que você morrer. Para que esperar a hora da morte para realizar isso? É por isso que a morte psicológica, ou a morte do ego, é considerada a segunda morte. É a morte antes da morte. Porque você morre para essa personalidade ilusória, que ela é inútil, não serve para nada. E acorda para sua verdadeira personalidade, que é o vazio, o sustento, Brahman, Deus, o sustento de tudo que existe. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, enquanto você está manifestado, vive essa vida como ela realmente é. Uma música sendo tocada. É uma música cósmica. É uma vibração sonora, de energia, o que você quiser chamar. Existe um provérbio zen, que eu acho muito interessante, e esse provérbio diz: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Uma mente iluminada ou realizada não vira luz e desaparece no ar. Como eu falei, algumas pessoas morreram no anonimato, encontraram a saída no topo da cabeça e foram embora, mas isso é tópico para outro vídeo. Falando no geral agora. Essas pessoas não desaparecem no ar, elas não estão andando na rua e percebem, eu sou o vazio e desaparecem e vão embora. Elas continuam vivendo a vida delas. Se a pessoa era um açougueiro, ela vai continuar sendo açougueiro. Ou não, se ele quiser ele muda de emprego. Mas nada na vida dele muda. Lembra que o vazio não tem atributos? Então pouco importa se a pessoa iluminada tem um marido, tem uma esposa, tem filho, se tem um emprego, se joga futebol de final de semana, se gosta de ir no cinema assistir filme, se gosta de ler livro de romance infanto-juvenil, se gosta de pintar, se gosta de ouvir música, se gosta de cozinhar. A existência manifesta e a consciência suprema podem existir, e é óbvio, elas existem ao mesmo tempo. Essa consciência suprema, quando atinge a realização, a única diferença é que ela perde um laço muito sutil, que é o laço da identificação com o corpo, que é o senso de eu sou. Eu sou uma entidade. É um laço muito sutil, mas que prende a gente por vidas e vidas e séculos e reencarnações e reencarnações nesse contínuo mental de sofrimento. Então, continua vivendo sua vida sem problema nenhum. Continue amando sua família, continue fazendo o trabalho que você quer fazer na sua vida, continue pintando, sorrindo, ouvindo música, passeando no parque, cuidando do seu animalzinho de estimação. Não tem problema nenhum. A única diferença é que depois da realização você observa essa vida como se fosse um filme rolando.
como se fosse uma música cósmica, como se fosse uma dança do universo. Uma dança e uma música que surgiram no vazio do absoluto, no silêncio, que vai durar um tempo, mas inevitavelmente vai retornar para o silêncio. O silêncio é esse que você sempre foi, é e sempre vai ser. Vá para casa. Tome conta do negócio de seu pai. Cuide de seus pais na velhice deles. Case com a moça que está à sua espera. Seja leal. Seja simples. Seja humilde. Esconda sua virtude. Viva em silêncio.